Olá, glória a Deus, paz seja contigo, minha amada. Louvado seja Deus por mais uma semana que estamos aqui, hoje o nosso segundo vídeo, né? Nós estamos falando sobre o batismo e o selo do Espírito Santo, onde estamos elucidando algumas coisas a respeito desse tema, né? Antes eu tenho que pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrita no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal, dê o seu like, toque o sininho para você receber as notificações. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos um vídeo, toda semana um tema diferente, e hoje nós temos mais ou menos 300 horas já de vídeos gravados, com uma diversidade imensa de assuntos, muitos relacionados a nós, mulheres, guerreiras, vencedoras em Cristo Jesus, né? E este ministério também, além do canal do YouTube, ele tem uma página no Facebook e um Instagram, Ministério Simplesmente Mulher. Venha fazer parte, nós temos muitos projetos, eu quero crer no meu coração que em algum deles você vai se encaixar perfeitamente e será uma grande bênção na sua vida e na nossa vida também, em nome de Jesus. Preparando mulheres para sarar mulheres e o nome do Senhor Jesus ser glorificado pelas nossas vidas. Amém? E hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo, o batismo e o selo do Espírito Santo, onde nós vamos estar lendo dois versículos no livro de Efésios, no capítulo 1, o versos 13 e 14, onde a palavra de Deus nos diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele Cristo, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o selo de garantia da nossa herança, até a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Então veja bem, a, a primeira coisa que nós fazemos é ouvir o evangelho, ouvir a palavra da verdade, né? Depois de ouvir a palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação, aí nós vamos nos decidir e descer as águas do batismo. Aí então a pregação do evangelho vai estar completa, né? Por quê? Porque preciso ouvir a palavra, crer na palavra e praticar a palavra, né? E no caso aqui, a prática da palavra é eu me render ao batismo nas águas. Por quê? O batismo é um único, o batismo é um só, e é necessário que ele seja feito em consciência. O que é isso, pastora Rose? Nós, evangélicos, batizamos adolescentes, em geral, a partir de 12 anos. Né? Algumas igrejas um pouquinho antes, outras um pouco depois, mas numa média de 12 anos. Por quê? Porque a pessoa precisa ter a consciência de descer as águas do batismo, né? Ela precisa ouvir a palavra, crer na palavra, receber Cristo verdadeiramente como o Salvador e Redentor da sua alma, né, passando assim pelo batismo de cruz, porque quando nós aceitamos a morte de cruz, nós estamos passando pela cruz, recebemos o batismo de cruz e então tomamos a decisão de descer as águas do batismo, que significa morte do velho homem, morte da velha mulher e a ressurreição de uma nova pessoa para uma vida em Cristo Jesus. Tá? Então, por isso que eu digo que tem que ser um batismo consciente, né? Eu vim da Igreja Católica, fui batizada na Igreja Católica, eu não sei te dizer quantos dias de vida eu tinha, mas eu era bebê, né? Não me lembro disso, sei dessa notícia pela minha mãe, né? Porque eu tinha uma madrinha de batismo, enfim. Mas eu não tive consciência desse batismo. Então, eu não considero esse batismo na minha vida, porque para mim, batismo hoje, com o entendimento que eu tenho hoje da palavra de Deus, batismo é me arrepender dos meus pecados. Então, um bebê, uma criança, ela não tem ainda esse discernimento para arrependimento de pecados, porque a palavra batismo significa morte.
né? Morte. Então, é morte de quem? Morte daquela mulher, daquele homem que vivia uma vida mundana, pecaminosa, fazendo um monte de coisas erradas, muitas vezes até crendo que era o correto a ser feito, como nós vemos no exemplo de Paulo, né? Que era Saulo, fazendo um monte de coisa errada, até matando, mas crendo que estava fazendo o correto, certo? Depois que ele teve um encontro real com Cristo, ele se arrependeu, né? Daquela vida, daquele pecado, e tomou uma nova vida em Cristo Jesus. Até seu nome de Saulo passou a ser Paulo, né? Eu, pastora Rose, né, já aos 30 anos de idade, que eu conheci a palavra, que eu busquei conhecimento, que eu fui evangelizada, e então eu entendi que eu precisava realmente me arrepender daquelas atitudes da velha Rose, da velha pessoa, e então descer as águas do batismo como uma simbologia do arrependimento, né? E ali morreu a velha Rose e nasceu uma nova Rose. Há uma nova Rose que nunca mais pecou? Não, uma nova Rose que peca. Até hoje. Fui batizada aos 30, estou com 58, há 28 anos atrás, né? Porém, vivendo uma vida com maior santidade, uma vida consciente, uma vida de arrependimento rotineiro, diário, de todos os pecados cometidos naquele dia, uma vida buscando um caminho de retidão, de santidade. Então, é uma nova vida, é uma vida de busca de um caminho de santidade. Então, o batismo ele tem que marcar um tempo na nossa vida, né? A partir do meu batismo, eu comecei uma caminhada diferente. Eu comecei uma vida, um ciclo, um tempo diferente. Eu comecei um caminho em Cristo Jesus, onde eu reconheço Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, onde eu deixo todas as minhas crenças anteriores, limitadoras para trás, porque hoje eu não creio mais que tem a necessidade de um intercessor entre eu e Cristo, né? A palavra do Senhor me respalda dizendo que o véu foi rasgado de alto a baixo, então eu tenho livre acesso ao trono do Pai, né? E como reconheci os meus pecados, como através do conhecimento da palavra eu criei, reconheci os meus pecados, desci as águas do batismo, deixei aquela velha vida, tomei um novo rumo na minha vida em Cristo Jesus, então eu tenho livre acesso ao trono do Pai. Hoje eu não preciso mais crer em imagens, não preciso crer que Maria é intercessora. Creio que Maria é a mãe de Cristo, mulher agraciada, respeito, mas não adoro, e nem tenho Maria como intercessora entre eu e Cristo, porque a palavra não me diz que Maria é a minha intercessora. A palavra me diz que Maria é a mãe do Cristo, agraciada, escolhida, né? Do qual eu reconheço e respeito. Mas a palavra me diz que a morte de cruz, quando Cristo morreu à cruz do Calvário, ele criou um novo caminho que me leva ao Pai. Então, ele é o único caminho que me leva ao Pai. Por isso, a palavra do Senhor diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou o único caminho que me leva ao Pai, me leva a Deus, a Iavé, a Jeová, Ani. Amém? Então, veja bem, quando eu ouço o Evangelho, eu creio na palavra, eu me arrependo dos meus caminhos tortuosos, a necessidade de eu cumprir o ritual do batismo nas águas, para que haja uma trajetória completa na minha vida cristã, e então eu ingresse na vida cristã com meu nome escrito no livro da vida e possa me considerar filha, herdeira do reino dos céus. Amém, minhas irmãs? Então, olha só como é lindo, né? Então, a partir do batismo, nós entendemos que nós somos mulheres cristãs ganhadoras de almas, e o batismo, ele é único, né?
Ah, pastor, e aquele batismo que eu tive lá atrás na igreja católica, aquele batismo que eu tive lá atrás no Espiritismo, na Umbanda. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, o batismo válido em nossas vidas é o batismo de consciência. É o batismo onde nós somos conscientizadas através do poder da palavra, da verdade, que somos pecadores e que precisamos nos arrepender do nosso pecado, da nossa velha vida, e crer na morte de cruz, passando pela morte de cruz e agarrando a oportunidade que temos de descer as águas do batismo para simbolizar a morte da velha mulher, do velho homem e o nascimento de um novo homem, de uma nova mulher em Cristo Jesus. Amém? Então, este é o batismo nas águas consciente, importante e válido para as nossas vidas. Então, aquele batismo que nós tivemos no passado, em que nós não tínhamos reconhecimento do nosso pecado, nem muito menos poder para arrepender deles, ele não tem o valor de morte e ressurreição para as nossas vidas. Glória a Deus, eu quero crer no meu coração que isso, de alguma forma, vai encher o seu coração de alegria. E você que já recebeu Jesus na sua vida, crendo e confiando através da palavra da verdade, que Ele é o único e suficiente Salvador da sua alma, não perca a oportunidade. Desça as águas do batismo, desça as águas do batismo. Escreva seu nome no livro da vida. Se torne verdadeiramente uma mulher, um homem de Cristo, um pequeno Cristo, né? E seja um ganhador de almas, vá morar no céu junto com o nosso Senhor Jesus, o lugar preparado, o paraíso, né? Como nós falamos no vídeo anterior, morarmos com o Senhor no paraíso, preparado para mim e para você. Beijo grande, em nome do Senhor Jesus. Pastora, não tem quem me batismo. Entre em contato. Nós te batizamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.